Deixe seu like. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Bom vídeo. Imagina se essa lesão não aparece. O que teria sido dos números de Pedro Queixada, Rafael Smith? E o que teria sido do Flamengo, cara? A verdade é que com um jogador como o Pedro, o time, já no final da passagem do Tite, não estava bem, mas com um cara como o Pedro ali aos trancos e barrancos, às vezes a gente vai passando. Contra o Peñarol mesmo, rapaz, era aquela bola passando toda hora ali na frente do gol, não tinha alguém só para fazer o simples porque às vezes é difícil, que é finalizar bem. Você ter um finalizador como o Pedro facilita muitas coisas. Talvez a história do Flamengo esse ano fosse outra. Tite estaria aí, pronto para a temporada seguinte. Pode ser, cara, pode ser. Jamais saberemos, assim, mas por mais que o time tivesse problemas, o Pedro corrige alguns problemas. Você ter um jogador nessa fase aí fantástica, como o Arthur falou, pô, uma média de gols altíssima, participando também de vários gols, dando muitas assistências. Ele era facilmente, na minha opinião, o melhor jogador do Brasil até aquele momento. Estava convocado para a seleção para ser titular, e aí veio essa lesão, e a verdade é que o Flamengo foi fortemente punido com lesões esse ano, né? Lesão de Vinho, uma lesão gravíssima, com fratura, rompimento de ligamento, lesão de Pedro, mas essa especialmente a do Pedro o Flamengo pagou muito caro. E o Pedro, com certeza. Pedro era para terminar esse ano com 40 e poucos gols, artilheiro do ano no Brasil, até com uma certa facilidade, se consolidar na seleção. Se essa lesão do Pedro foi cruel com o Flamengo, também foi muito cruel com o Pedro. Voltando à seleção, num treino, quer dizer, ele nem se machucou pelo Flamengo, ele se machucou pela seleção. Num treino, ele acaba tendo uma lesão gravíssima, que acaba com a temporada dele e tira alguns meses da temporada seguinte. Aí nós já estamos pensando em Mundial, e aí, como é que o Pedro vai voltar e tal? Apesar de que eu acho que ele é um jogador tão técnico, que eu acho que ele consegue voltar sem ter tantos problemas. Eu confio no Pedro jogando o Super Mundial. Mas, lógico, tem que ver como é que a lesão vai se desenvolver, como é que vai melhorar. Mas o que teria sido do Pedro, acho que é isso, cara. Eu acho que se firmar como titular da seleção, até porque a concorrência não é tão forte assim. Não é tão forte. Se firmar como artilheiro do Campeonato Brasileiro, se firmar como artilheiro do Flamengo no ano. É um exercício difícil de fazer, mas um exercício cruel e triste, porque eu acho que o Flamengo estaria numa situação melhor, e eu acho que o próprio Pedro estaria numa situação melhor, um jogador que já teve algumas contusões de joelho. E assim, muito, muito interessante também, o Arthur estava lendo, agora é só uma nota de rodapé, né? Como a Fiorentina foi uma escala para o Pedro, né? Acho que foi Fiorentina que ele foi vendido, né? 4 jogos. Ele jogou no Fluminense em 2019, cara. Isso, eu nem lembrava que tinha sido tão pouco tempo assim. Ele foi lá só para fazer uma escala, só para não sair direto do Flu pro Fla. Isso aí, igual aquele ônibus que para na rodoviária, né? 15 minutos aí, banheiro, lanche, o cara come um pão de queijo, toma um café, volta pro ônibus e segue viagem. Foi mais ou menos o que o Pedro fez na Fiorentina, e já veio jogar no Mengão em 2020 e já jogar muito bem, cara. Já jogar muito bem. Pedro chegou, porque ele tinha o Gabigol no momento mágico, é muito difícil barrar o Gabigol no Flamengo. Mas em 20 o Pedro já foi um monstro, e nos anos que seguiram sempre mantendo um bom futebol, uma boa média de gols. Acho que é o que vai acontecer no ano que vem de novo, Arthur. Perfeito, Rafinha. Concordo com você. São números, né, Renan? Vou passar para você agora com as outras notícias que nós temos. Números de um atacante que, por mais que tenha tido uma lesão absurdamente grave, ainda assim o colocaram ali quase no topo do futebol brasileiro. Mas que vai sendo preparado aí para a temporada 2025. Resta saber quando, ainda não temos uma data exata. Mas enquanto isso não acontece, né, Renan? Nomes são sugeridos, nomes são especulados aí diariamente, envolvendo Flamengo e ataque.
A notícia de última hora aí é de que, de fato, foi confirmada a informação de que o Flamengo quer mesmo o Firmino, né? O Boto e o Felipe Luiz já intensificaram os contatos pelo atacante, já entraram em contato direto com ele. É a opção A da dupla, né? Nesse exato momento aí, de acordo com as informações. Mas outros 2 nomes foram ventilados essa semana. O primeiro, mas que, na minha opinião, é apenas citado por jogada de empresário, foi o Ener Valencia, do Internacional de Porto Alegre, né, onde o empresário cita que tem alguns clubes do Brasil que demonstraram interesse, entre eles o Flamengo, né, não sei necessariamente se foi o empresário que disse, né, mas é de acordo com a notícia que eu estou vendo aqui. Mas teriam outras 2 equipes interessadas no jogador, que atualmente, aliás, até o fim da temporada, era reserva do técnico Roger Machado, ou seja, pode ser que tenha tido uma noticiazinha aí para tentar dar uma valorizada no teu patrimônio. E o principal nome, que eu quero que você comente, inclusive, Renatinho, todos esses nomes aí, mas o principal que saiu hoje também foi de Alan. Aí é complicado, porque graças a Deus a família desse cara não tem a letra B na frente e tem a letra M, né? Porque senão o Alan Minda, que é equatoriano, atacante do Cercle Bruges, destaque da seleção equatoriana, entrou na mira do Flamengo de acordo com Eduardo De Conto. Né, o clube já fez contatos iniciais de acordo com o jornalista para iniciar, né, as condições de um possível negócio. O diretor de futebol, José Boto, já assistiu a alguns jogos do atleta e gosta de ver potencial no jovem jogador de 21 anos, que também está na mira de Mônaco e CSKA da Rússia. Não sei se você conheceu, Renanzinho, se você teve a oportunidade de ver, mas já são nomes aí que rondam para essa função de ataque que, enquanto o nosso craque Pedro não estiver disponível, alguém vai ter que chegar, e aí eu quero que você comente tudo aí misturado para a galera. Tá, cara, assim, falar de Pedro, eu acho que a gente vai acabar ficando no óbvio aqui, né, cara? Essa notícia que fala sobre a média do... Embora a média não seja exatamente tão confiável, porque se o cara, por exemplo, se machucar no primeiro jogo, e no primeiro jogo ele fizer 2 gols e não jogar mais naquele ano, ele vai ter uma média de 2 gols por partida, né? Mas não é o caso do Pedro. O Pedro é um jogador que ele não só tem uma média muito alta, como ele consegue ser sempre o artilheiro do Flamengo, mesmo quando ele não é o titular ou quando ele não está disponível para jogar por conta de uma lesão. Então, assim, acho que falar do Pedro é fácil. É um jogador classe A, classe AA. A gente não consegue encontrar muitos jogadores por aí, não à toa ele é o centroavante do Brasil, que ainda é uma das principais seleções que tem no mundo aí. Então, acho que falar de Pedro é fácil. Difícil é repor o Pedro. E aí, essa reposição, ela é tão difícil que o Flamengo começa a procurar jogadores que consigam jogar junto com o Pedro para quando o Pedro voltar, que é o caso do Firmino, que eu acho que, para mim, é a contratação que mais faz sentido. A gente vai conseguir resolver o nosso problema imediato e não vai criar um problema no futuro com a impossibilidade de escalar o Pedro, porque isso seria um problema. Não escalar o Pedro seria um problema grave. Então, assim, eu acho que o Firmino é um jogador que mais consegue se enquadrar nas necessidades do Flamengo de momento e de futuro. Então, assim, tomara que isso aconteça. Espero que não aconteça a qualquer custo. Também não gostaria que o Flamengo ficasse se endividando loucamente para trazer um nome de impacto para poder ser um cartão de visita dessa gestão. Eu acho que a gente não precisa disso. A gente precisa de atacante, mas a gente não precisa se endividar a qualquer custo. E esse último nome especulado aí, cara, assim, ele me parece ser um mapeamento de mercado, uma oportunidade de repente trazer um cara que consiga trazer algum resultado esportivo e logo depois um resultado financeiro, principalmente por ele já estar sendo observado pela Europa, porque quando a gente olha a função que esse jogador tem, cara, é óbvio que eu não conheço esse cara. Então, o que eu fiz? Recorri a minha ferramenta que você odeia tanto aí, que é o SofaScore. O SofaScore não me ajudou muito, aí eu tive que ir para o Transfer Market. E no Transfer Market diz que esse cara é meio que um ponta direito ou meio que um meia atacante. E o cara tem atualmente 16 jogos e 0 gols. Então, assim, esse não é o jogador que a gente quer para fazer a função do Pedro. Porque se a função do Pedro é fazer gol toda hora a ponto de ter médias absurdas, não vai ser um jogador que em 16 jogos não fez gol nenhum que vai resolver o nosso problema. E olhando para o elenco do Flamengo, não me parece inteligente você contratar mais um jogador que joga pelo lado de campo.
Se a gente for aqui enumerar os jogadores que a gente vai falar do Michael, Bruno Henrique, Cebolinha, Luiz Araújo, Plata. Se a gente for pegar os moleques da base, tu vai ter o Matheus Gonçalves, devo ter esquecido alguém. Enfim, acho que na ponta a gente não precisaria não, cara. A não ser que seja esse o caso, de ele vir muito barato, conseguir ter algum retorno esportivo ali, embora eu imagine que vaga para jogar como ponta no Flamengo ano que vem não vai ser tão abundante assim. Eu acho que o Felipe Luiz vai ter que fazer malabarismo ali para conseguir dar minutagem para todo mundo. Não sei se ele vai conseguir fazer isso. Mas, enfim, eu não sei se vocês chegaram a procurar saber sobre o histórico desse jogador aí, mas, assim, o presente dele não é um presente de goleador. É um presente de jogador, sei lá, de repente um facilitador de jogadas, porque nem assistência ele tem. Ele tem 16 jogos, 0 gols e 0 assistências. Então, assim, ele não é um cara que causa impacto no placar por intervenção dele. Ele pode ser um jogador muito útil para várias fases do jogo, mas para a construção de placar ele não tem sido. A gente teria que ver mais jogos dele. Eu não acho que vai demorar muito para aparecer algum vídeo no YouTube aí tentando dar uma detalhada melhor no que esse jogador poderia contribuir para o elenco do Flamengo. Mas olhando para esses números frios, olhando para a posição que ele ocupa e olhando para o elenco do Flamengo, não me parece um investimento inteligente, caso esse investimento comprometa uma parte importante do orçamento que a gente tem para contratação.